todos, estamos de volta com o nosso podcast e hoje, com muita honra, vamos receber meu amigo, Dr. Giuliano Borilli, o Doc, tá? Se não ouvir eu chamá-lo de Dr. Borilli, de Giuliano, nem de Borilli, mas só de Doc. Bem-vindo, Doc. Muito obrigado, Dado. É sempre bom voltar a casas aqui, né? A Amazon que Fazia tempos, né? Nossa, faz tempo. A gente tem uma história aqui, né? Tem. E é sempre bom voltar aqui. Muitas lembranças boas e é muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Mas é uma honra, cara. O Doc, a gente se conheceu, sabe, como eu falei lá com o Fetter, né? O grande responsável, ou irresponsável, foi o Montanha, tá? Que um dia vai estar falando com a gente aqui também. E dali, o nosso grupo MGS, que a gente não pode dizer o que significa sigla, senão, né? Senão eu tenho que te eliminar. Exatamente. Então, o MGS segue firme e forte, às vezes mais a gente falando individualmente do que grupo, né? Mas é uma fraternidade que se criou nota 10, tá? E o Doc, nesses anos todos, eu acho que a gente conheceu o Doc em 2015, pode ser, por aí, 14, 15... Por aí, né? Foi num churrasco aqui, na Aqui, verdade. né? Na verdade, tu ainda não fazia parte da fraternidade. O Fernando, o Nando Estima, me convidou para um churrasco aqui e disse que ia ter um evento aqui antes, que depois do evento de vocês a gente seguiria com o nosso encontro. E foi um evento impressionante aquele. Né? Lembra do que aconteceu? Não lembro o que foi. Eu me lembro que começaram a falar da queda ou do impeachment da Dilma aqui. 2015, isso aí. E foi uma coisa meio impressionante. Eu saí daqui aquele dia, eu cheguei em casa, eu acordei minha mulher e disse para ela, eles estão falando umas coisas assim que... eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas ela olhou, vocês estão doidos, isso é só um churrasco. Não, eles estavam numa reunião falando, tinha gente de alto calibre aqui. E eu me lembro que aquilo me deixou bem impressionado. Daí logo depois ficou conversando com a gente ali. E daí começamos a fazer os nossos churrascos, Pedro Esmanioto. Isso mesmo. O Alcemar, para quem não conhece pelo nome, Fetter, Montanha, Gustavo Calef, o general, o Rick Vonta, o Ricardo Von Tobel, que é o nosso boss, né? O Nando Estima, o Pedro Bartelli, né? Grandeno Bartelli. E o Joré já tá, essas disputas a gente não vai poder falar, né? Mas o Dindo, o Joré é o Dindo, o cara que tem mais afiliados no mundo. E esse grupo realmente é bem bacana. Eu acho que ali nós temos princípios, né? E não foram, e alguns foram celebrados durante a convivência, né? Mas a essência já vinha dali, né, Doc? Sem dúvida, acho que foi uma junção de elementos que tinham o mesmo senso comum, tinham os mesmos valores, só estavam espalhados pela cidade. E sobre a essência era legal de falar, né? Eu vejo o Doc tem irmão, o Iron, né? Pô, também faz parte do grupo, tá? Que é o Dr. Marcelo Borilli, tá? Dentista. Eu não sei se tem outro cargo, a não ser dentista, que a gente fala assim, né? Mas para mim cirurgião é dentista. Cirurgião dentista. E então a turma, tu, o Doc e mais o Giovanni, teu irmão, né? São 3 irmãos, por falar em essência. Tem uma essência, uma formação familiar que eu admiro muito, tá? Te dou os parabéns ao velho Borilli, a dona Laide. Mas me conta um pouco da tua história com familiar, assim, e o teu aperfeiçoamento profissional, ou seja, a criação da casca. A criação da casca. Meus pais são daqui do Rio Grande do Sul. Em algum momento, meu pai foi dar aula em Florianópolis, na UFSC, no mestrado de lá. E eu nasci lá, na verdade, eu nasci em Florianópolis. Depois eu fui adestrado em Brasília. E depois de Brasília, a gente veio para o Rio Grande do Sul, né? O Marcelo, o Iron, ele nasceu em Brasília nessa mudança, onde a gente passou uns 5 ou 6 anos. E depois veio para o Rio Grande do Sul, onde a gente construiu toda o resto da história. Começou, na verdade, a se estruturar aqui. No início, a gente estudávamos perto de onde morávamos, aquele tempo que a gente escolhia o lugar de morar perto da escola para poder ir a pé.
né? Coisas que hoje eu não penso, em hipótese alguma, minha filha sair de casa e ir a pé até a escola, né? Se não tiver um aparato de segurança bem definido. E estudamos todos ali, depois, nesse meio tempo, meu pai, que era funcionário de uma empresa estatal, ele resolveu empreender e criou uma transportadora, e eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu fui trabalhar com ele na transportadora, que aí veio as histórias todas o Chapa, né, o carregador. E eu fui trabalhar lá, eu estudava pela manhã, meio-dia pegava o ônibus e ia para a transportadora aqui perto do Porto Seco. E ali foi um divisor de águas bem importante, assim, porque foram valores, além de todos os valores familiares, aquilo que a gente estava falando, eu consegui conviver com pessoas que me ensinaram muitas coisas importantes e que eu uso até hoje. E no início eu trabalhava no escritório ali, nos 14 para os 15 anos, né, no tempo que tinha que datilografar os manifestos de carga, que eles tinham um carrinho da máquina de escrever, era desse tamanho, não existiam, né, os tabs, né, então a gente tinha que fazer o ajuste na máquina, era uma coisa que consumia muita paciência. E o corretor era branco, né? O corretor era branco. Uma das máquinas tinha até uma tecla que já tinha um corretorzinho, era mais moderna. IBM, então. E aquilo ali, para alguém hiperativo como eu, realmente era um castigo. Mas, no negócio da família, eu estava lá pronto para ajudar. E em um momento que faltou lá um dos ajudantes, tal, o motorista tinha que fazer umas entregas pelo interior do Rio Grande do Sul. E eu me prontifiquei, não, eu vou junto e eu ajudo a carregar. Não, mas você é o filho do patrão, né? Como é que funciona? Não, não tem problema, vamos lá. Aí subi no caminhão e aí começou a minha história com o caminhão. Depois dali, não saí mais da carga, não quis voltar mais para o escritório e aí fizemos aquelas entregas naquele dia. Teve uma passagem que a gente acabou ficando preso em Bento Gonçalves, que a gente entrou no caminhão, o motorista não era muito habituado com a cidade, entrou na cidade, tinha como um viaduto onde passa um trem, ou passava um trem, e ele calculou errado lá, era um caminhão baú, e a gente entrou e ficou trancado embaixo daquela ponte ali, daquela passagem. Veio polícia, veio jornal, eu saí no jornal na cidade, tal, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência espetacular. Resumindo, o sócio do meu pai, ele teve alguns problemas com o fisco, coisa do tipo, ele teve que descer do caminhão. Descer do caminhão. Meu pai ficou sozinho, meu pai não era um especialista na área, pelo contrário, ele é um engenheiro, tinha uma visão de negócio bem limitada em relação a isso, não tinha experiência. E a partir dali a coisa começou a ir mal e tal, e chegou um momento que aí eu já estava naquela fase de fazer vestibular e para mim eu ia ser um administrador, ia seguir a carreira ali. E naquele momento foi muito difícil, a gente quebrado. Inclusive a parte financeira da casa também foi afetada, né? A gente ficou bem limitado. E, enfim, não tinha mais o meu plano todo de administração e tudo mais se foi, e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, mas que eu possa prover a família, eu possa ajudar. E eu sempre gostei e comecei a perguntar. E tinha amigos que faziam medicina, eu disse como é que é e tal, e como é que é o mercado, e como é que funciona. E, enfim, eu tinha já uma simpatia pela cirurgia plástica. Minha avó, a paterna, era aquelas gringas assim que se cuidavam, toda maquiada, cabelo. Já tinha feito plásticas, inclusive com pitangui, se não me engano, mas ela falava de pitangui. Então aquilo para mim sempre foi uma coisa... eu tinha uma boa referência. E aí no momento de escolha, só que me disseram, era muito difícil fazer cirurgia plástica, porque são várias provas e tem a faculdade de medicina que é longa. E eu disse, não, mas fazer prova não é problema, isso aí eu sou bom de prova. E fui, e acabou que passei, fiz a faculdade de medicina, focando em cirurgia plástica, desde o começo. Foi na URGS ou na Fundação? Na Fundação. Na Fundação, que eram as duas federais que existiam em Porto Alegre. Hoje a faculdade, a Fundação, ela se tornou uma universidade, né? Ela tem outros cursos também. E foi esse meu movimento, então, de
caminhoneiro para cirurgião plástico. De chapa a cirurgião plástico. Na verdade eu era chapa, né? De caminhoneiro eu dava uma pilotava às vezes, mas o meu negócio era carregar caixa. Mas a pilotagem começou ali, né? O amor aos carros, aos motores. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo para mim era minha diversão, era sair da escola e ir para lá e passar o dia e não tinha hora para acabar, né? Porque vai fazer uma entrega no interior do estado, às vezes, tem que ir a Santa Maria, tem que ir a Espumoso, e era um roteiro enorme, às vezes chegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, outro dia tinha aula de novo, mas foi um período muito feliz da vida. Isso é muito legal, né? Porque hoje, eu vejo muito hoje a quantidade de horas que eu estou dedicando a isso, é muita coisa e tal. Tu tens os que estão crescendo exponencialmente, não tem horário, é o tempo da plantação, do fazer, né? Que é o que estava fazendo, e a turma que vê que o horário, não, mas isso aí não adianta, coisa e tal, não dá, eu não posso estar nessa hora aí, eu tenho que fazer outras coisas, né? E como é que tu vês, deixa eu dar um pulo de lá para cá, tá? Eu quero voltar nisso aqui, na medicina, mas como é que tu vê a turma hoje mexendo no celular e mexendo nas redes sociais de um jeito, tu acha que está botando na cabeça? Eu acho que é uma ferramenta que a gente não pode negar. Sim. Eu acho que ela, bem utilizada como qualquer ferramenta, na indicação certa, ela é poderosa num aspecto positivo. Acho que, e tenho uma filha de 10 anos e eu tenho acompanhado toda essa evolução e eu procuro, para não errar, ficar na média, né? Nem proibição total de tela, nem liberação total. Então eu tento manter, e isso é um equilíbrio muito delicado, mas a gente vê que faz parte e eles pensam diferente. Eles têm uma... E aí entra aquela discussão da dopamina, né? Eles querem ter uma recompensa imediata. muito imediata e essa informação que vem pelas redes, elas são informações em pacotes pequenos e com push muito grande, né? Eu fiquei impressionado esses tempos, fazendo um pequeno parênteses. A minha filha a gente escuta música junto, assim, ela me ensinou, ela me musicalizou. Eu sempre digo isso porque a minha formação musical era zero. E ela me apresentou esses dias algumas músicas que eles escutam em velocidade aumentada. E ela é gravada assim. Não é que ela acelera a música para ver. Não. Aquela música ela foi modificada, acelerada, para que ela se ajuste ao vídeo, né? Então, eles chamam de speed up, música tal, speed up. E se escrever lá no YouTube Music, qualquer um desses, vai ver lá, tá Elvis Presley speed up. E é aquilo ali. E é uma coisa que me deixou assim, não, mas a beleza da música, a melodia, tudo que o músico criou, para eles não importa isso, importa que aquilo gere, né, esse efeito e que se encaixe nesse novo perfil de leitura e de absorção de informação que é muito rápido. É muito rápido, é muito diferente da gente. A gente nasceu de olho fechado, né? Abriu o olho no quarto dia, né? Que nem cachorro. Isso eu fico impressionado. A turma de hoje não acredita, né? Porque tu pega o nenê, tá olhando, no segundo dia tá assim já, né? Tá procurando. E aí, na nossa época, ficavam quantos anos? Quantos meses ali com... Não, um mês, tá? Eu mentei aqui a coisa. Com o olho fechado, né? É verdade. Todo amarrado, enrolado, não se mexe. Cortava a iniciativa de se mexer e tudo mais. Voltamos lá para a medicina, Doc. Tu vai lá, estuda medicina, e aí como é que tu já tinha a ideia de tu falasse a tua avó e tudo mais? Não, eu quero ser cirurgião plástico, e foi assim toda a vida, ou teve as tentações no meio? Não, sem dúvida. O plano era ser cirurgião plástico e fazer uma carreira de sucesso e poder ajudar a família, né? Mas em algum momento, obviamente, durante a caminhada, são 6 anos, né? A gente vai fazendo contatos. Eu tive uma bolsa do CNPq de pesquisa com o Dr. Camargo, José de Jesus Camargo, transplante de pulmão e tal. Aquilo era uma coisa rara de se conseguir e aquilo te enche de orgulho e também mexe nessas a tua bússola. A minha bússola ficou alterada. Eu disse, quem sabe eu vou para essa área, porque, né, tem esse contato. Conviver com ele era uma coisa especial, assim, e todo o resto do time, né, que também trabalhava ali. Mas eu tinha um propósito bem firme e depois eu vi como as coisas funcionavam dentro e vi que eu nunca conseguiria
ou seria muito difícil ser ele, ou chegar na posição dele. Ele era um ponto, era um alvo que me interessava. Ficar no meio do caminho não era o meu objetivo. Eu queria ter um papel de destaque. Então, aquilo eu disse, bom, aqui não vai dar. Porque aqui já está tomada essa posição e ele, né, insubstituível e um cara fora de série, extra classe. Curva ele, né? E, enfim, aí segui. Quando eu entrei, na verdade, na residência de cirurgia plástica, eu nunca tinha feito nenhum tipo de estágio, eu não sabia como funcionava a cirurgia plástica, na verdade. Eu tinha uma ideia na cabeça e um sonho. E quando eu vi como as coisas eram, realmente, eu disse, mas não é bem isso que eu estava esperando e tal. Mas vi que a gente, obviamente, consegue, através de manobras e contatos, e consegue ir modelando o nosso caminho. A gente dá o passo e Deus coloca o chão. Essa foi uma excelente frase. Arthur Leme. Perfeito. E foi mais ou menos assim. Eu fui indo, fui empurrando. Não podia andar para trás, eu não tinha essa chance, né? Porque as coisas em casa não iam bem. Assim, eu tenho que acabar isso aqui, tenho que conseguir me estabelecer. Esse era o plano. Não tinha um plano B. Essa é a verdade. E aí, na cirurgia plástica, como é que foi teu caminho? Na cirurgia plástica também são provas, né? São provas e tive a sorte e a bênção de ser treinado pelo Dr. Shen. Né? Então, assim, eu tive um mestre que... Pai do nosso amigo Eduardo Shen. Do Eduardo Shen. O Dr. Shen que tinha valores e tinha uma percepção das coisas também extra classe, assim, de uma maneira que, além de te inspirar, te estimulava de uma maneira acima da média. Ele não deixava a gente relaxar. A gente estava sempre sob tensão, mas isso foi um boost para as coisas que eu estava. Fechou com exatamente o que eu queria. Sim. Era alguém que disse, aponta para lá e vai. E nessa época, então, só para a gente se situar, o Dr. Shen, qual era o primeiro nome do... Roberto Shen. Roberto Shen. Tá? O Dr. Roberto Shen, ele era um cirurgião plástico, se especializou em queimados, né? E criou o primeiro banco de pele do Brasil. É um banco onde se depositam peles para uso em enxertos, etc. No Brasil, até no Uruguai, na Argentina, se utilizava. Foi feito na Santa Casa de Misericórdia e se sofria muito com a questão do material. Assim como tem o coração é doado, ou um rim é doado, uma córnea doada, precisa da doação da pele também, que, se eu não me engano, é tirada daqui, né? São áreas que não ficam expostas, né, num suposto... você vai ter lá um velório, por exemplo, vai ter que não vai criar nenhum tipo de estigma, né, para a família que vai... então, assim, são áreas escondidas, que tanto é que o nome a gente sempre fala, é doação de órgãos e tecidos, né? Então, tem outros tecidos também que são doados. E o time... A pele é o maior tecido do corpo humano? É o maior órgão do corpo humano. Do corpo humano. O maior órgão em superfície, se a gente for ver assim. E eu fui... Eu estava acabando a residência e quando o Dr. Shen estava acabando, eu participei de todo o projeto da montagem do banco. E foi uma coisa assim, de paixão dele, né? Aquele projeto da vida. E eu fui o primeiro, junto com o Eduardo, nós somos os primeiros coletores, né, que se chama, né? São cirurgiões que são treinados para fazer, ir até, né, no momento que tem a doação, você vai lá com um time, tem o time que faz a remoção dos órgãos, do fígado, do coração, enfim, e tem um time, como de plástica, que vai fazer a remoção, então, dessa pele, que depois vai ser preparada, transportada, e fica como... ela funciona como um enxerto de tecido, ou seja, é um curativo que, como ele não é biologicamente do paciente, ele é de um outro paciente, ele não vai integrar completamente naquela ferida. Mas ele salva vidas no momento que eu tenho uma melhora daquela... É como se esse curativo impedisse as perdas de líquidos, impedisse infecção. Então, o tempo que ele está ali, ele permite com que a pele do próprio paciente se regenere lá por baixo.
né? Então, assim, ele é um curativo biológico muito avançado, digamos assim, o melhor que existe. E hoje o Eduardo Shen, que é o nosso amigo, ele é o diretor do Banco de Pele e Tecidos da Santa Casa e está já há alguns anos lá e maestria Sim. tocando o negócio. E a partir desse banco de tecidos foram criados outros no Brasil, né? E para vocês terem uma ideia da importância da doação de pele, né, humana, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma situação de crise dramática, que foi a Boate Kiss, onde mais se precisou de pele. E eu me lembro do Eduardo Shen me contar que vieram doações de outros bancos de pele, inclusive do exterior aqui da América Latina, para suportar, né, aqueles reparos nessas pessoas assim queimadas, né, como foram queimadas. E o Dr. Shen nos deixou de uma forma trágica, né, e o Eduardo então herda, né, o banco. E eu fico feliz pela vitória, a grande vitória dele, tá? Porque existia uma solução para isso, porque falta pele, né, no Brasil, falta muita pele. E ele precisava da membrana, a autorização do governo, né, na verdade é uma legislação que permitisse o uso da membrana amniótica, que é descartada junto com a placenta quando há o nascimento da criança. E o Brasil, ao contrário de trocentos países, inclusive a Argentina, que na volta toda, não permitia que se utilizasse isso. E para ter uma ideia do volume, a Argentina, desculpe, a Santa Casa, somente a Santa Casa, tendo a utilização da membrana dos seus partos, que é descartado, é para o lixo, né? Dos seus partos, ela atende o Brasil inteiro em pele. E agora, neste ano de 2025, começo de 2025, houve essa aprovação em Brasília, então está mudando toda a lei. Isso aí, então, parabéns, Eduardo Shen, parabéns ao Dr. Shen. O Dr. Shen, eu acho até que era meio... trabalhou, ou foi meio aluno do meu tio, né? Ele foi da minha... Sim, ele era muito, muito amigo do Dr. Estima. O que falam do meu tio, assim, no sentido de... Meu tio foi o primeiro cirurgião plástico da região sul do Brasil, tá? Lá nos anos 50, isso. Ele se formou na Católica, seria Católica, sim, né, na mesma mesma Universidade tua, e dali, por um acidente dele com a mão, né, ele se dedicou à cirurgia plástica. Estudou em Buenos Aires também, com o Zampoli, me lembro disso. E aí, me lembro, não da época de estudo, que eu não era nascido, mas depois de recebê-lo aqui, né. Então, ele tratava muito com a questão ética, né, meu tio. Eu acho que tu também, eu vejo dessa forma o teu trato com o corpo humano, com aquilo que tu melhoras na questão da autoestima e tudo mais, eu vejo na mesma linha deles. Sem dúvida, o Dr. Estima foi o pioneiro e, como pioneiro, depois ele teve os seus pares que começaram também a buscar um lugarzinho ao sol e... Enfim, as coisas, o mercado vai se ajustando e, às vezes, uma posição muito ética, muito correta, te limita em algumas conquistas, digamos assim, não tirando o mérito de todos os outros que também conseguiram se posicionar. Tem lugar para todo mundo, essa é a verdade. Se a gente é bom, a gente vai conseguir o lugar. Eu fiz questão de separar uns negócios para te mostrar aqui, cara. Olha aqui. Eu trouxe aqui e quero te dar de presente. Nossa, que coisa mais magnífica. Espetacular, cara. Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Ó. Vai para o meu museu, né? Vai para o meu museu junto com o meu quadro, que eu tenho pintado por ele, presente teu também. Isso me emociona, me traz... que tu siga o legado dele. Sem dúvida, ele é uma referência para mim, sempre foi. E, além de ser uma pessoa muito querida, muito amável, recebia todo mundo. Eu me lembro que eu era estudante ou residente, e teve um jantar em homenagem a ele. E eu fui lá me apresentar e cumprimentá-lo, assim, e ele foi de uma gentileza,
uma grandeza, assim, porque podia dizer, conversou comigo, falou, assim, foi uma coisa poderosa, assim, poderosa Sim. e inspiradora e que Ele faz era com querido por que... todos, né? E isso faz, quando te fazem uma coisa boa dessas, quando tu é exposto a esse tipo de radiação, isso faz com que alguma coisa mude em ti e tu faça isso para os outros e tenha essa vontade de fazer para os outros. Então, assim, hoje eu tenho alunos no mundo inteiro, treino cirurgiões plásticos no mundo inteiro, e uma das coisas que se repete como um feedback, assim, eles dizem, nossa, mas como tu não se importa de ensinar tudo, tu não esconde nada, tu não vem aqui para ensinar meia técnica e ter o teu segredo para fazer melhor. Não, tu quer que todos façam como tu faz e insiste nisso. E isso é o exemplo desse tipo de tratamento que a gente recebe na vida e que a gente acaba repassando, e eu tenho certeza que pessoas treinadas por mim vão fazer isso também. Só os generosos deixam um legado, Doc, tu tá deixando. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria te dar mais um negócio. Como a gente é MGS, isso aqui era da lapela do meu tio no serviço militar, que ele esteve no antigo CPUR na época, não era Que CPUR que chamava, beleza! tá? E eu tenho isso guardado há muitos anos, ele me deu. Então eu queria te botar para tu ter um museu também, que Puxa, tu tem muito isso obrigado. aqui. Era dele, tá? Muito obrigado. Segue fazendo Isso bem. representa muito, 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 muito para mim. E será honrado à altura. Tenho certeza disso, tá? Muito obrigado. Bom, aí tu fala sobre a generosidade, e eu te digo, o legado só é deixado por quem é generoso. Aquela vó que fazia a receita maravilhosa da comida tal, que sempre escondia um negócio, as noras nunca conseguiram fazer igual, não vai pro céu, né? Tá? Ninguém vai repetir a receita Não dela. vai repetir a receita dela, não deixou, né? Ela era, não, mas como da mamãe, como da avó, não sei o que, era único, né? Pena, né? Que era único, né? E tu, de repente, a gente começa. Tu vai num congresso lá em Miami, né? A gente tá lá, a Valéria e eu estávamos morando lá. E primeiro vai tu sozinho, né? Depois vai tu com a Mari e com a Cone, né? E vai lá e ouve um monte de coisas e ia lá para casa, a gente tomava aquela Bud Light, né? Comemorando tua ida. E aí o Doc dizia assim, ó, mas é assim, é que para fazer o negócio do abdômen e tal, os caras têm que comprar uma máquina cara. Me corrija se eu estiver errado, tá? É muito cara a máquina para fazer o abdômen, a abdominoplastia de high definition, né? Tinha um especialista, tem ainda um especialista colombiano, e o cara era o papa do negócio e dava aula, e vendia a máquina, vendia os acessórios da máquina. Disse, cara, eu tenho que conseguir fazer isso aí sem gasto. Como tu conseguisse fazer tantas coisas, e como tu falasse no começo, né? Tu dá o passo e Deus bota o chão, né? E aí no segundo ano de coisa, tava lá, já foi a Mari, já foi a Cone contigo, nós ficamos mais tempo, e assim, pô, eu tô conseguindo falar sobre o que eu tô descobrindo pro pessoal. E aí começam, e a gente vibrando, cara, porque a alegria de irmão é alegria, né, cara? Vibrando porque uns caras lá, tinha um canal na Discovery, sei lá onde mais, já de olho no Doc, porque o Doc tava falando uma coisa diferente. E acho que eu antecipei muita coisa, mas é que eu fico tão feliz com essa tua Não, mas história, né, foi cara? uma E aí sinopse da hora. aí tu vai para lá e aí tu vai para o Rio de Janeiro. E ali eu acho que é uma grande mudança. Eu queria que tu contasse um pouco do que eu passei, assim, e isso aqui, para ver o que é a pessoa fazer diferente. Quando as pessoas dizem assim, não tem mais o que inventar, tudo agora é IA. Não, para um pouquinho, vamos utilizar IA e olha como dá para inventar. Cirurgia plástica é muito artesanal, né? Isso, técnica cirúrgica, né? Apesar de a gente ter muitas ferramentas, ter essas máquinas, ter robô hoje de uma precisão enorme, mas cirurgia plástica especificamente ela requer uma visão diferente. Tem muita ciência, tem medicina e tem um pouco de arte e percepção do artista ou do médico ou do cientista. E isso orbita na volta do paciente, né? Que é alguém que
está ali, que para a cirurgia plástica, estética principalmente, ele é uma pessoa saudável que vai se expor a um risco, a um investimento, a uma expectativa, e as coisas têm que funcionar. Então, assim, no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com cirurgia de face e estava ficando conhecido por isso, e criei uma técnica, inclusive, para modificar uma técnica que existia, para facilitar lá um passo da cirurgia, e me convidavam, com uma certa... estavam começando a me convidar para que eu apresentasse essa minha técnica por aí, pelo mundo. Foram as minhas primeiras idas para fora do país. A primeira, na verdade, foi em Las Vegas, da primeira. Isso. E aí, em um desses congressos, eu tinha ido apresentar essa minha aula de cirurgia de face, eu estava saindo daquela aula e eu passei pela frente de uma sessão que falava de cirurgia de contorno corporal e dessa lipoaspiração de definição, que era de um americano, na verdade, foi o primeiro que descreveu, e era uma coisa bem básica ainda, com resultados bem limitados, mas aquilo me chamou a atenção. Sempre gostei de academia, de musculação e tal, do shape, da escultura, Michelangelo, aquela coisa. E quando eu percebi que alguma coisa não estava... A ideia era ótima, mas alguma coisa não estava fechando com a realidade, porque basicamente o que ele fazia, para o pessoal entender, ele acabava esculpindo a gordura da pele do abdômen para fazer um músculo, um tanquinho, um músculo falso. Então, eu disse, a ideia está certa, mas não é por aí. Acho que tem que ter uma outra forma de fazer isso. E eu comecei a testar hipóteses. Dentro da ciência, a gente tem muita limitação em relação a isso. A gente tem uma fase experimental e a gente está falando de pacientes. Então, eu não podia ter uma ideia e testar num paciente. Então, os modelos primeiros eram modelos experimentais. Depois que eu usei todo esse meu material de videocirurgia que eu usava, que a gente fazia a cirurgia essa de face, a gente utilizava microcâmeras. E eu comecei a usar esse material de vídeo e de microcâmeras dentro da cirurgia da abdominoplastia, da lipoaspiração, e comecei a enxergar coisas que ninguém mais enxergava. Porque os exames disponíveis e que se utilizam até hoje, normalmente, não usam a microcâmera. Hoje começaram a usar, 10 anos depois, começaram a usar para fazer alguns reparos de músculo. Mas, naquela época, então, aquilo me deu uma vantagem enorme, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia onde eu poderia ir, onde eu não poderia ir, e comecei a adaptar o meu material cirúrgico para fazer isso. Moral da história, de 2014 a 2018, eu fui criando essa massa crítica de uma maneira de operar que não tinha nome, que não tinha... Era o jeito que eu operava, que criavam resultados diferentes do que... Mas era uma coisa minha para os meus pacientes. Eu fiz isso para resolver um problema que eu achava que era inadequado. Não tinha nenhuma ideia de que aquilo fosse escalar. Em 2018, 2018, a mãe da Mariana, minha sogra, ela ficou doente e ela teve que fazer um tratamento nos Estados Unidos e era um tratamento, enfim, longo. E eu era o único médico da família que falava inglês e, enfim, eu me disponibilizei a ir com elas. E a gente, praticamente 2 meses daquele ano, a gente ficou... Eu fechei o consultório, parei de trabalhar aqueles 2 meses aqui e fiquei lá, entre algumas pequenas idas e vindas. E, nesse meio tempo, no tempo livre, no final do dia, quando a gente voltava do hospital, eu coloquei todos os resultados, o que a gente obtinha lá, dentro de um programa que faz medições, enfim, uma análise... desses dados das fotografias de antes e depois das cirurgias e tal, e apareceu um padrão. Num dia de manhã, quando eu acordei, tinha ficado rodando à noite, tinha aparecido um padrão, eu disse, nossa, mas isso tem alguma coisa aqui. Mas pode ser coincidência. Repeti isso na outra noite e realmente aconteceu. Eu disse, bom, eu descobri uma coisa. Eu consigo fazer, o que eu tinha falado, eu consigo fazer o que eles... estão prometendo ou estão tentando fazer com as máquinas, eu consigo fazer sem, usando um sistema diferente, apenas com uma cânula, que é a cânula de lipoaspiração, só com uma modificaçãozinha. Moral da história, agora eu tinha um boneco.
Até então eu tinha vários casos espalhados e agora eu já tinha uma forma, eu já tinha uma sistematização. Eu botei aquilo embaixo do braço e comecei a visitar os cirurgiões plásticos que davam as cartas na época e disse, olha, eu tenho isso aqui, me deixa apresentar. Não, isso aí é a mesma coisa, isso aí está muito novo ainda, espera um pouco, isso aí não é diferente do que já fazem. Eu digo, não é diferente, sim. Enfim, ficou por isso. Até que, no final desse ano, um cirurgião plástico lá de Utah, que é o Dr. 18 Renato, isso, né? que é o Renato Saltz, que é ele é aqui de Uruguaiana e foi para os Estados Unidos há muitos anos, ele já foi presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética, o cara é um extra classe. E ele gostava muito do meu trabalho de vídeo de face, da cirurgia de face. E ele também faz cirurgia de face, eu aprendi com ele, e ele me estimulava muito a continuar, e disse, não desista da cirurgia de face, continua. Eu disse, não, mas eu tenho uma outra coisa que eu estou fazendo que eu acho que é muito boa. Ele disse, tá, eu deixo tu apresentar, mas se tu apresentar o trabalho da cirurgia de face junto, em uma outra sessão, mas tu tem que levar isso. Eu fui lá, apresentei o trabalho de cirurgia de face e acabei apresentando esse meu trabalho de cirurgia de lipoaspiração e abdominoplastia. Nessa sessão, coincidentemente, alguém do board de um congresso americano muito famoso que tem lá, assistiu a aula e me chamou, disse, tu não apresentaria isso junto com a sessão com o Dr. Hoyos, que era o papa da lipoaspiração de alta definição, num congresso que vai ter? Eu falei, nossa, mas claro, seria uma honra. Mas uma oportunidade, assim, quase inacreditável para a fase que eu estava da minha vida ali. E eu tinha ficado 2 meses sem trabalhar, também voltei para cá, não tinha nada para fazer, o consultório esvaziou e tem, né, aquele pace todo para voltar. E, enfim, acabei indo nesse congresso, apresentei, eu estava muito bem, eu tive tempo, né? Todo esse tempo, eu tive tempo para ficar bem equipado para chegar lá e ter justificativa de tudo e ciência, muita ciência em cima disso, que sempre me pautou. Filho de engenheiro, né? Todo tipo de movimento que eu tenho tem um processo. E aí cheguei, apresentei e isso foi ele ficou surpreso, certamente, porque ele me bloqueou nas redes sociais já em seguida. Por algum já tempo. é aquele que faltou luz ou é o próximo? Não, ele desligou, desligou a luz, isso aí é um ato falho. Durante a apresentação, quando eu estava mostrando os resultados, parou a luz. E eu, jovem, né? Talvez hoje eu não fizesse esse tipo de... Eu olhei para ele, isso foi ele que mandou fazer, né? Eu olhei para ele assim, e ele ficou deu um riso meio constrangido e disseram, então acabou. Eu disse, não, só vou sair daqui quando voltar a luz e eu apresentar todos os meus casos. Fiquei ali, acabou voltando a luz, eu apresentei e vi que criou um movimento. Assim, né? Isso na frente de quantas pessoas? Devia ter umas 900 pessoas por causa dele. Né? Ele lotava os eventos. Eu não era ninguém, eu era só o desafiante. Como ele já devia ter feito isso trocentas vezes, várias vezes, e achou que... Tanto é que acaba isso e na hora da foto da sessão, assim, que é comum, ele levantou e foi embora e ficou. Quis tirar fora. Mas isso passou hoje, enfim. Aí aquilo, Discovery, outros redes sociais também especializadas em cirurgia plástica começaram a falar daquilo e aquilo escalou. E foi meu debut dentro dessa nova etapa dessa zona que era proibida até então de entrar. Ainda mais para um cara que era novo na época em relação ao mercado disso. E a partir dali as coisas explodiram. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem muito detalhe aí que é muito legal, a gente curtia cada passo, né? E vibrava, e continua vibrando até hoje. Sim, né? E vocês sempre sempre receberam os updates todo o tempo de, olha, consegui isso, isso funcionou, isso não funcionou. Aí ele entra numa apresentação, são 900 pessoas e bota o Darth Vader, né? Na tela, tipo, ele todo de preto, tipo o lado negro da força, já derruba, já vira gargalhada de todo mundo, isso eu sei por outros médicos. Então é um negócio bem bacana. O cara some a luz, né? E ele está aí. A insistência, a persistência fizeram com que
Hoje, a vida do Doc é completamente diferente, né, Doc? É. Aí, tu sai de Porto Alegre, os congressos, eu lá nos Estados Unidos ainda, né? Acompanho o Doc, é recebido de limusine, não precisa mais pegar ele no aeroporto, tá? E não precisa pagar nem a passagem mais, é tudo pago. E começa a girar o mundo. E hoje, onde é que está o Doc operando e consultório, etc? Então, hoje eu trabalho durante um ano comum, né, na temporada, eu trabalho 3 semanas aqui em Porto Alegre e uma semana nos Emirados Árabes, né? Eu opero em Dubai e Abu Dhabi, tenho a licença plena lá como cirurgião plástico pelo Dubai Health Association, pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi também, e tenho já 2 anos e meio feito isso. Agora a gente só para no verão, né? Porque é muito quente. Então, inclusive, eles não querem fazer. Geralmente eles saem de lá, eles não ficam lá. Mas esse talvez tenha sido o grande breakthrough assim da técnica de chegar até o Oriente Médio, porque a América a gente já tinha, né? A América, toda a Latinoamérica, eu tenho muitos alunos dessa técnica que estão no México, eles consomem muito a técnica. Então, México eu já fui umas 6 vezes para lá treinar a gente, eles vêm para cá, vem para cá, eles vêm para cá. Tem alunos do mundo inteiro. Tanto é que eu acabei em Dubai, porque um aluno ele era da Jordânia, ele veio aqui, fez o nosso curso, e ele é de uma família muito importante lá da Jordânia, e estava negociando com esse pessoal de Dubai para começar a operar em Dubai. E aí entra de novo as redes sociais, né? Aí a proprietária da clínica é de uma família iraquiana muito tradicional lá e está há muitos anos nos Emirados Árabes e tem muitas conexões lá. É uma clínica muito próspera. Ela foi olhar nas redes sociais desse cirurgião, né, para ver. Hoje em dia faz parte do CV, né? Você vai olhar o currículo e vai olhar a rede social para ver como é o comportamento e a história. E aí, numa dessas, ela olhou, bom, se eu posso contratar esse como cirurgião plástico do meu time, que treinou e tem essa técnica brasileira, mas tem fotos com esse, foi ver, olhou o nosso Instagram, por que não trazer o cara que criou a técnica? E ela disse, eu não sabia se ia funcionar ou não, e me chamou do nada, assim. E aí a gente começou a conversar, eu disse... Eu já tinha ido para Dubai 2 vezes, uma vez a turismo puro, em 2008, talvez, depois 2012, fui ver o Inter perder para o Mazembe. Então, a impressão que eu tinha de Dubai e dos Emirados não era das melhores. Time. E eu disse, não tinha ficado com uma boa impressão, apesar de e naquela época ainda era um grande canteiro de obras. Isso eu posso dizer hoje, e a velocidade que eles cresceram de 2012 para cá é uma coisa impressionante e é uma progressão geométrica, porque não segue um padrão. Eles cada vez mais rápido eles crescem. Eles têm metas muito claras, assim. E isso é uma coisa muito importante que a gente aprende lá. Quando o ruler ele é o administrador e ele é o dono do negócio, é como uma empresa. Ela vai de cima para baixo a ordem e tem pouca perda de energia e desmandos enfim, as coisas funcionam muito rápido lá, porque se a ideia é boa e é bem estruturada e bem conduzida, não tem por que demorar. E eles têm dinheiro, né? Então... E multicultural lá, né? E também os países, vários países do mundo estão lá pessoas para business, né? É um lugar claro isso. É muito, isso é ótimo essa colocação. 90% da população de Dubai não é de Dubai, são expats, né? São pessoas que se mudaram para lá para trabalhar e fazer a vida e ganhar dinheiro. Tem Abu Dhabi, por exemplo, já é o oposto. A maioria da população de Abu Dhabi é de Emirates, são os locais. Então, assim, são como um país só, né, os Emirados, mas é como se eu tivesse em 2 países. Quando eu saio de Dubai e vou para Abu Dhabi, é completamente diferente. Eu tenho que mudar tenho que resetar, porque é outro tipo de
de mentalidade, de cultura, obviamente. Sem dúvida. Em Dubai, a maioria dos pacientes que eu lido são pacientes europeus, americanos, e então é como se fosse aqui no Brasil. Isso é mais simples, esse tipo de convívio. E dos pacientes locais, dos Emirates, eles têm, né? Culturalmente, eles têm lá todas as regras, e que no começo a gente... ninguém te dá um manual, né? Se fala o básico, mas tem coisas... passei por situações constrangedoras, assim, as pacientes, né, com a baia e a Sheila, né? A baia é a roupa preta, as mulheres sempre de preto, e a Sheila é aquele véu que cobre o cabelo. Quando ela está vestida com aquilo, a gente não pode se dirigir a ela, né? Diretamente. Eu estiquei a mão para cumprimentá-la e ela... Doc, não, isso é haram, né? É pecado, não, nisso não pode. Eu não sabia disso, e depois eles vão te explicando, você vai aprendendo, mas depois num exame físico, por exemplo, todo mundo pergunta, mas como é que faz para operar um paciente desse? Aí tem duas enfermeiras sempre que estão junto, elas preparam o paciente, tem como eu faço aqui no Brasil, tem um roupão, né? Tem um jaleco que a gente coloca, examina as partes que precisam ser examinadas ali com máxima discrição possível. Enfim, isso é normal. Então, quando ela está sem aquele manto, aí ela pode ser examinada, pode ser operada normalmente. Agora, realmente tem essa distância que é assim, as famílias são grandes, geralmente eles têm 4, 5 filhos, né? Então são pacientes jovens com vários filhos. Então o tipo de cirurgia também é diferente, né? Tem as modificações que a gestação causa no corpo da mulher, com mais gestações vão ser mais intensas, então são cirurgias maiores, assim, digamos assim. E elas praticam o esporte, a academia, essas coisas assim, na sua reclusão? A geração mais nova, sim. Isso ajuda, né? Isso ajuda muito, porque a técnica é baseada nisso. Eu preciso ter uma estrutura muscular adequada embaixo para que a gente possa expor a musculatura. Isso é a base da técnica, né? Mas dentro da religião, eles têm mais ou menos radicais ou mais ou menos limitações. Tem gente que vai na academia e tem que estar com uma roupa, digamos, adaptada para a academia, né? Assim como na praia, você vai ver eles cobertos, na piscina, muitas vezes. Então, não tem essa... E como todas as gerações mais novas, tem algumas adaptações ou evoluções, se dá para se dizer dessa maneira. Tem um lema, né, que tu fala até... como é que é? Crie seus... Construa seus músculos. Nós vamos ajudar a revelá-los. Esse é o grande mote da técnica, que é o trato é o seguinte: build your muscles, will help you to reveal them. Porque o paciente tem que... Se ele está buscando um corpo mais atlético, primeiro, ele tem que merecer esse corpo atlético. Ele tem que estar indo na academia, ele tem que estar... E, obviamente, a pele, alterações ao longo da vida, gestações, enfim, vão limitar em algum grau o quanto ela vai conseguir ela ou ele vai conseguir desse ganho. Então, a cirurgia serve para isso, para ajustar essas pequenas alterações para que... eu costumo dizer que é uma cirurgia que faz justiça, né? Que ela vai trazer um pouco de justiça para aquela pessoa que tem um estilo de vida que está adequado, está fazendo tudo certinho, mas o corpo não está compatível com aquilo. Então, isso é o tipo de justiça que a gente entrega, assim. Não, isso faz diferença, porque o injusto é como fazem algum outro tipo, é moldar a gordura, né? E não ajudar em nada, né? E fica falso e se comporta mal a médio e longo prazo, né? Imagina, uma gordura esculpida, ela vai se alterar de volume, a pele vai se mover, aquilo não vai ficar naquela região, além de não combinar com o resto, né? Então, o que a gente quer, na verdade, são pequenos ajustes. Eu digo, a cirurgia é a cereja do bolo, né? Depois que já está tudo pronto. O paciente já está no peso certo, ele está com a rotina dele adequada, e aí ele vai fazer a cirurgia, aí ela funciona bem. E aí o interessante é que eu não preciso nem me preocupar se esse paciente depois, se ele vai engordar, se ele não vai engordar. Ele vai se cuidar porque ele vai ver as coisas acontecendo, porque aquilo foi a fase final do projeto dele. Sim. E no momento que ele entende isso, ele se cuida, ele
vai controlar o peso, ele vai treinar, ele vai se ver e vai ver as coisas acontecendo. Então é muito legal ver esse processo. Tem pacientes que voltam lá com 1 ano, 2 anos de pós-operatório só para mostrar o quão bom eles estão. Muito melhores do que eu deixei. Isso é interessante. Pós, né? Que a cirurgia, na verdade, ela só cria um ambiente adequado para que as coisas aconteçam. Eu não crio Eu nenhum incentivo, ele se sente assim, ó, pô, eu fiz isso, agora eu vou melhorar mais. Eu ajusto a pele, o músculo e a gordura para zerar a conta. Eu disse, a partir daqui, se continuar se cuidando e treinando, você vai ter um corpo atlético e natural. É isso. E aí é com eles. E eles vão muito bem. Ah, que legal. Como é que agora começa o calorão lá, né? Começou. Junho já começou. Foi minha última ida. Eu voltei semana passada. Também, estamos em julho, né? Então, isso. Até final de setembro é ruim, mas julho e agosto e depois tu volta. Final de setembro eu volto e aí depois continuo indo a cada 3 semanas. Pulo ali no Natal, no Novo. Aí depende muito, porque aí quando tem férias com a minha família aqui, agora a gente tem passado períodos maiores lá, né? Que daí posso levar todo mundo. Então, às vezes a gente passa, esse ano passado a gente passou janeiro quase todo lá, o outro ano foi fevereiro, em outubro a gente vai, a pequena tem um break na escola, a gente às vezes vai em outubro também, então eles estão se habituando, né? O plano talvez que a gente conversa assim, talvez fazer um ano invertido lá, né? Passar um ano lá e eu ficar vindo para operar aqui a cada 3 E esse semanas. momento, agora a gente tem que estar... Dubai se coloca sempre politicamente fora desses... É tipo um Mônaco, assim? Sabe que, assim, eu acabei de receber uma notícia que eles assinaram junto com todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo, né? Eles que são todos os países do Golfo, que eles assinaram um documento contra a ação dos Estados Unidos, contra o ataque de Israel. Eles não são pró-Irã, mas eles se posicionam sim politicamente, mas eu não sei o quanto eles entrariam nessa contenda. Outra vibe, né? Eles, como foi quando aconteceu na faixa de Gaza, faz agora quanto tempo? Mais, acho que mais. Sei lá quantos meses. Enfim, quando teve aquele ataque terrorista, eles condenaram o ataque, mas eles também se posicionaram contra a invasão da faixa e tudo mais que aconteceu depois. Então, eles se posicionam, mas até um limite. Eles descobriram, né, que dá para viver na outra vibe e eles estão vivendo outra vibe. E eles querem mais que esses países também entrem nessa, né? Sem dúvida. Até acontecer isso daquele evento na rave lá em Israel e tal, aquele ataque, no ano anterior eles estavam muito próximos já, a Arábia Saudita, o Netanyahu e os Emirados, eles estavam muito próximos de começar a fazer negócios e dizem que até né, isso corre por que a mobilização desse ataque, aquilo aconteceu para bagunçar esse tipo de alinhamento que estava acontecendo, que ia ser muito ruim para os grupos radicais e terroristas. É interessante, ao invés de vir a paz por uma assinatura, por um decreto, o mercado criando a paz, né? É o que estava acontecendo. Né? Exatamente, muito boa visão. Eu acho que quando eles viram que todo mundo pode ganhar... Sim. E tu como brasileiro lá, tem uma diferença por ser brasileiro ou não? Na verdade, lá eu sou italiano, né? Eu tenho a dupla cidadania, então todos os meus documentos de lá, e isso facilita muito para o europeu morar lá. Então, o europeu, inclusive para a obtenção das licenças médicas, tudo, lá eu sou, como italiano, uso minha cidadania lá. O brasileiro, eles usam o brasileiro como o marketing para ser o cirurgião plástico brasileiro. Isso sim, eu sou cirurgião plástico brasileiro. Então, assim, a parte formal eu sou um italiano, mas na parte prática eu sou... Funciona? Funciona porque... Pela beleza brasileira. Pela história da cirurgia plástica brasileira, eles têm... As coisas funcionam mais ou menos assim lá nas clínicas de cirurgia. Quase todos os negócios... É um país que tem 52 anos, né? Então,
relativamente novo, não criou ainda uma cultura e não criou ícones em determinadas áreas ou não criou uma massa crítica suficiente de profissionais que possa dominar o mercado e dar as cartas. Então, eles estão muito habituados a trazer gente de fora, super qualificada, para que possa prestar serviço para eles, transferência de tecnologia, num primeiro momento é prestar serviço, depois é a transferência de tecnologia, eles vão aprendendo. E isso leva tempo, mas a cultura deles, e inclusive o que aconteceu lá no início dos anos 2000, na cirurgia plástica, o sheik responsável pela área da saúde, ele queria criar um hub de cirurgia plástica internacional e mandou vir cirurgião plástico no mundo inteiro. E talvez nessa vinda tenham vindo cirurgiões plásticos que não estavam bem no seu mercado, no seu lugar atual, e a qualidade ficou a desejar. Eles tiveram alguns problemas, ou muitos problemas, e em 2015, quando mudou essa política, eles disseram assim, bom, agora só vem quem for muito bom no seu país. É o IB1 americano, né? Agora vai ter que ter, ter habilidades. Para mim, claro. Exato. Então, assim, nesse momento, eles tiveram que abrir também a possibilidade dessa situação que eu estou lá, que eu sou um visitor, né? Como eu vou, opero e vou embora. Eu não fico lá todo mês ou vendo o paciente o tempo inteiro. Para isso, eles têm que investir, eles têm que ter toda uma equipe que vai cuidar do meu paciente depois. Então, assim, eles tiveram que abrir essa possibilidade para poder trazer gente boa de fora. Sim. Doc, eu queria que tu dissesse para a câmera ali, tuas redes sociais. Como é que, para quem não te conhece, que possa seguir as tuas redes sociais? Bom, basicamente eu tenho o Instagram, que eu trabalho, Dr. Giuliano, Dr. Giuliano Borile. E é o único certificado. Tem um monte de perfil fake meu. Então, procura Dr. Giuliano Borile, tudo junto. Com 2 L's. Né? Isso, com 2 L's, e é o único que tem o certificado. O Doc é um dos caras que eu conheço que é mais falsificado no Instagram, né? Hoje eu tenho perfil falso com 12 mil followers. O cara é inclusive amigos, né? Vão lá. Muita gente segue, conversa com eles e não sabe. Eu descobri, na verdade, que na África existem muitos centros, né, de golpes e eles não usam o Instagram como o golpe principal. O Instagram é para aquecer a identidade falsa, né? Eles, na verdade, eles criam um personagem para entrar nesses sites de encontro e aplicar os golpes nos sites de encontro. O Instagram é como a pessoa vai checar, vai olhar no Facebook, vai entrar, e aí no Instagram eles têm lá o mesmo personagem, ou similar, que eles utilizam. Alguns utilizam só as fotos com nomes diferentes, alguns utilizam um nome muito parecido, trocam alguma letra. Isso é interessante que o Instagram permite isso mesmo sendo certificado. A gente denuncia. O que eles fazem? Eu recebo geralmente a resposta de que eles não quebraram nenhuma regra da comunidade e que não vão fazer nada. Nunca consegui derrubar um perfil desse. Eu acabo só bloqueando para que eles não tenham acesso a mais coisa minha, mas como é a minha ferramenta de trabalho, eu não posso ter um perfil fechado, então eu estou exposto a isso. Roubar fotos e utilizar as fotos, isso não tem o que fazer. Então é só o Instagram, né? Só o Instagram. E tem o Facebook, que é uma fanpage só que... Sim, mas aí já está, o Facebook está no outro patamar, né? Eu quero lembrar também o seguinte, que aqui embaixo tem o curta, vamos curtir, se está gostando, né? Se não está gostando, não curte, né? Ou diz que não está gostando. Faça o comentário também, faça perguntas. E se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal, toca a sinetinha ali, clica na sineta, que quando sair um vídeo novo, tu és avisado, tá? E, Doc, eu quero te pedir para tu fazer as tuas considerações finais, falar à vontade, cara, não precisa ser finais também, Sim. Fala o que tu... Eu penso assim, uma das coisas que a gente, quando conversa quando a gente tem um foco, como foi a minha história, que foi relativamente rápida e intensa, digamos assim, a gente não tem muito tempo de parar e olhar para trás e ver o que está sendo construído, ou o que está ficando para trás, ou o que está se conseguindo. Então, muitas vezes, e ainda hoje, eu só percebo onde a gente acabou chegando, porque as pessoas param e dizem, olha,
Pô, cara. Que história legal, vem aqui falar dela. Ou alunos, tem um grupo de alunos que se unem para me fazer uma homenagem, coisa do tipo. E aí a gente, assim, nossa, sou eu que estou envolvido nisso e eu não tive tempo de parar para respirar, para olhar isso, assim. Mas eu acho que faz parte da jornada. Eu acho que essas coisas a gente não pode nem se congratular demais e não pode se culpar demais. Ficando no meio do caminho e fazer o que a gente acredita, né? São as vidas dentro da vida, né, Doc? Ou connect the dots, como dizia o nosso amigo Steve Jobs, né? Que tu lá, quando trancou um caminhão, baú, no centro de Bento Gonçalves, trancou no viaduto, aquilo era uma administração de crise, né? E Sim. tu tinha quantos anos ali? 16 anos? 15 para 16. 15 para 16. Tu tivesse que administrar uma crise, 15 para 16, tá? E isso aí se conecta com as coisas hoje, como, por exemplo, no teu, aquela grande oportunidade de, num congresso, ter esse debate com outro, que era o cara, né? Não vou dizer a outra palavra, da abdominoplastia, e a luz cai. É a crise, ali tu sabe lidar com isso. Então, a importância do exercício, da ação. Nós falávamos antes de começar aqui sobre o meu amigo Gustavo Wappler, com o qual nós já gravamos aqui o episódio com ele. O Gustavo diz, né, desculpas verdadeiras são incapacitantes, né? A gente tem os motivos para não ter feito, ok, beleza, bonitos, mas não acontece. E tu é um cara que eu tenho muita honra, eu vou contar para vocês rapidamente, tu vai me ajudar a lembrar dos detalhes. A gente, quando estava bem ruim aqui no Brasil, nós tínhamos feito um acordo de fazer a nossa boia, tipo o cubano fugindo de Cuba para a Flórida ali, né? Então, quantas garrafas PET tu tem? A gente se perguntava, né? Eu consegui corda aqui, estou enchendo, fazendo a boia. E aí os dois conseguiram fazer suas boias, não só nós, o Fetter também, o Ricardo Von Tober, etc. Conseguimos fazer nossas boias e poder, né, sair e ter a liberdade não só de ter saído, mas também de poder voltar. É isso que a gente faz, a gente busca fazer a diferença, né? De poder ajudar, e tu fazendo o que tu estás fazendo, tu está ajudando um monte de gente, estás ajudando um país, porque tu, quando chegar uma hora, é um legado que tu deixa, mas essa tua luz, essa tua energia está iluminando a tua volta. Tu tem uma filha maravilhosa, uma mulher maravilhosa que te dá todo o apoio. Isso aí é importantíssimo para a gente poder, né, correr. Então, eu sou muito grato pela tua amizade e grato por tu teres vindo aqui também, Doc, tá? Imagina, isso... Eu falando nessa época, eu vou ter que fazer uma parte aqui. Eu me lembro que as coisas estavam muito ruins aqui no Brasil. Porto Alegre estava muito violento. Tive uma sequência de 2 assassinatos em assaltos, lembra? Sim. A minha mulher ficou desesperada, era a palavra. Sim. A gente estava tentando ir embora de qualquer jeito. Era embora com visto de estudante, se fosse o caso. Mas eu sabia que não era a melhor opção. E tá, então a gente vai ficar e eu me lembro que ela disse, eu fico, mas eu preciso de um carro blindado. E a gente não tinha um carro blindado e ela não saía de casa e não me deixava sair de casa. E aí o Dado, na sua sempre generosidade, sempre seu coração, eu tenho um carro blindado e eu empresto para vocês, fica. Eu me lembro que eu tinha filha pequena e aquilo aqueceu o coração da minha casa. Foi um ato assim, pode ser para alguém de fora não compreenda isso, mas tu nos deu uma sobrevida aqui. Com aquilo eu consegui ganhar tempo para organizar as coisas aqui, acalmar a minha turma, dizer, ó, tá tudo bem agora. Então, esse agradecimento, eu sempre te falo isso, mas isso é do teu jeito. Tu tá sempre available, sempre é um cara que a gente pode contar. Tanto é que a gente chama nos bastidores do oráculo. É o cara que sempre tem uma palavra, sempre tem algum pensamento que vai te engrandecer, vai te iluminar. Obrigado mesmo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.